Olá, dando continuidade ao programa Verbetografia, vamos agora discutir enumerologia. A enumerologia é a ciência aplicada aos estudos de todos os assuntos relacionados com a enumeração, com a listagem, através dos fatos e variáveis relacionadas com o nosso verbete, ou com qualquer texto que você esteja elaborando. Nós temos aqui algumas sinonímias para a enumerologia. Por exemplo, ela é a ciência das enumerações, ela é a ciência das listagens, ela é a ciência das relações metódicas. O que ela não é? Ela não é um conjunto de fatos dispersos e ela não é o conjunto de ideias desorganizadas. Então, a enumerologia é uma ciência onde nós vamos, então, organizar todos os nossos achados a respeito do assunto que estamos trabalhando. No contexto da Conscienciologia, nós aplicamos a expressão, a palavra, a terminologia enumerologia em 4 acepções distintas. Você pode encontrar essa palavra na acepção de ciência, que foi a que a gente definiu agora. Ela pode aparecer como técnica, ela pode aparecer como estilo e ela pode aparecer como seção da divisão detalhismo da Enciclopédia da Conscienciologia. Essa divisão enumerologia vocês vão ver oportunamente quando nós estivermos trabalhando cada seção da divisão detalhismo. Agora, nesse momento, nós vamos trabalhar a enumerologia de uma maneira mais genérica, de uma maneira mais globalizante, do sentido mais de estilo de escrita. Falando em estilo científico de escrita, o que a enumerologia tem de vantagem para nosso texto, para nossa escrita? O que ela contribui com a clareza do nosso texto? Então, ela faz uma associação de ideias, ela permite confrontos, alguns confrontos úteis de ideias, ela ajuda no detalhamento, no detalhismo enumerativo, ela ajuda você a fazer o entrecruzamento de informações, ela ajuda a especificação da descrição rigorosa dos itens. Então, você coloca lá um assunto sobre o que você queira fazer, por exemplo, ciência da computação, vamos supor assim. Então, você vai fazer uma listagem de todos os itens relacionados com aquela ciência que você está querendo descrever no teu verbete. Vamos supor que você esteja querendo fazer um verbete, ciência da computação. A exposição, essa exposição dos argumentos que você trabalha no âmbito do seu assunto lá do verbete, você consegue organizar de uma maneira melhor esses achados que você, ao longo da sua pesquisa, você vai coletando. E a pormenorização, que é a exaustividade aplicada. Então, você tem um tema para pesquisar e você vai, então, detalhando aquele tema o máximo que você tem de possibilidade e disponibilidade, sem chegar, com certeza, naquela sensação de perfeccionismo. A gente não vai aqui falar do perfeccionismo, porque o perfeccionismo é uma doença. O que a gente está falando é da enumerologia, é da exaustividade, do detalhismo mais sadio, organizado, sistematizado. Do ponto de vista de técnica, ela é coadjutora, ou seja, ela vem junto, ela vai ajudando, ela vem trabalhando junto com a técnica da exaustividade e a técnica do detalhismo, como a gente colocou há pouco, né? Então, praticamente é o resultado, ou ela pode ser o resultado da apresentação de todas as pesquisas do ponto de vista da exaustividade e do detalhismo que você esteja fazendo a respeito do seu tema.
Como resultado, né, dessa técnica da enumerologia, nós conseguimos a ampliação maior do seu assunto, uma abrangência maior do seu assunto, a exaustão dos assuntos. Você pode ir seguindo na pesquisa até você exaurir todas as possibilidades dentro de um certo limite, porque nós sabemos que nenhum assunto ele é totalmente exaurível, né? Mas tem um limite a partir do qual você já considera que você já esgotou aquele assunto do teu ponto de vista da pesquisa. A auto-organização das ideias, então você, através da enumerologia, dessa técnica, você organiza as suas ideias, você classifica melhor as suas ideias. E a retilinearidade pensênica. A enumerologia, ela ajuda na questão de você fazer a organização dos seus pensamentos a respeito do assunto. Então, o que é a enumeração? A enumeração é um dos itens que se estuda dentro da ciência enumerologia. A enumeração, ela é uma lista indicando, ou seja, a indicação de coisa uma a uma, de coisa a partir de um item a partir do outro, né? Que ela pode ser, nós vamos ver, organizadas numa linha horizontal ou então um abaixo do outro no sentido mais vertical. É um método de exposição ou de relação metódica entre todos os itens que você está selecionando para fazer a sua enumeração. Então, enumeração, não confundir com numeração, de você colocar número, não é isso. A enumeração é a feitura de um texto a partir da organização dos dados um a um. É uma lista, é fazer uma lista. Como você vai fazer, por exemplo, o mercado, você não leva uma lista de compras para fazer? É mais ou menos isso, é fazer uma listagem. Só que do ponto de vista da verbetografia, é uma listagem organizada para indicar ao leitor algum detalhamento, alguma pormenorização de algum assunto específico do seu tema escolhido. A disposição dessa enumeração. A enumeração nós podemos fazer a disposição dela no papel, quando você vai escrever, ou na horizontal, que ela pode ser numerada ou não, ou na vertical, que em geral ela é sempre numerada, né? Nós temos, por exemplo, texto apostilhado, que é aquele texto onde você separa parágrafo por parágrafo e coloca uma palavra-chave na frente, negrito. Você vai ver que um texto apostilhado, ele por si só, ele já é uma enumeração vertical e ele não é numerado. Numerado, ou seja, ele não tem número. Mas, em geral, dentro dos textos, afora o verbete como um todo, ou o texto como um todo, as enumerações verticais, no contexto da Conscienciologia, são sempre numeradas. Os elementos, então, de uma enumeração numerada vertical. No contexto da verbetografia, nós temos alguns itens que são de extrema importância de nós atentarmos para esses itens, que são o próprio enunciado. O enunciado, nós vamos ver daqui a pouco os exemplos, eles sempre vão ter a especialidade, a categorização, de que tipo ou de que categoria, de que classe são aqueles itens que a gente está enumerando ali a seguir. A quantidade, quantos itens você vai enunciar, vai fazer da listagem ali adiante. E a ordem, eu vou apresentar aqueles itens em que ordem? Nós vamos ver alguns tipos de ordem, por exemplo, a mais comum é a alfabética, mas temos outras, nós vamos ver daqui a pouco. E a coesão é um dos elementos de textualidade que ele é como se desse à mão uma frase ou uma palavra, ela tem que fazer sentido com a próxima, que vem logo depois dela. Então, o enunciado, o enunciado dessa enumeração, ele faz esse papel de coesão na medida em que ele apresenta qual é o contexto da especialidade
que ele vai fazer a enumeração, ele diz quantos itens ele está enumerando e ele diz também a categoria dos itens que ele está enumerando. Com isso, aquele parágrafo todo constituído do enunciado com aquela listagem, ele se transforma num texto coeso. O outro subtítulo, nós temos no estilo da enciclopédia, cada item da enumeração um subtítulo, que é o que nós conversamos há pouco sobre o estilo do apostilhamento. Então, cada linha ou cada item, ele vai ser então negritado para ser considerado aí o subtítulo daquela linha da enumeração, né? O detalhamento, enumerados os itens que são os subtítulos, né? Que são em negrito e que são numerados por serem verticais, você pode ou não fazer o detalhamento de cada um dos itens, que seria então, esse detalhamento seria uma expansão daquela enumeração, mas no sentido vertical. Então nós temos, por exemplo, aqui, olha, nós temos uma enumeração até 3, né? E aqui com a numeração até 3, nós temos o que? Nós poderíamos ter colocado um 4, se fosse o caso, se coubesse aqui, né? Um 4, um 5. Então seria uma expansão vertical. No caso aqui, essa daqui é uma expansão horizontal, tá certo? Então nós temos para cada uma enumeração, nós temos o detalhamento, que pode ser uma expansão horizontal do item, e esse detalhamento ele pode ter uma fórmula formal ou não. Nós vamos ver alguns exemplos aqui adiante. A ordenação. Os itens enumerados, eles podem ser apresentados em qualquer uma dessas ordenações. Eles podem estar ordenados na ordem alfabética, eles podem estar ordenados numa ordem crescente ou progressiva, eles podem estar ordenados numa ordem cronológica, eles podem estar ordenados numa ordem funcional, eles podem estar ordenados numa ordem lógica e podem ser numa ordem numérica. Características. Algumas características nós vamos citar aqui do que representa esse estilo enumerativo no contexto da escrita. Então, olha, é um agrupamento de ideias por classe. Normalmente você tem uma diversidade bem grande de itens, de achados pesquisísticos seus, então você vai agrupar esses achados por alguma temática, por algum tipo de classificação, algum tipo de propriedade, algum tipo de contexto específico, e aí você pode construir uma enumeração a partir daquele grupo ali de itens que você achou. Então isso seria o agrupamento por ideias. Outra coisa seria a explicitabilidade, ou seja, a explicitação das ideias. A outra, a expansionabilidade, que são a expansão das ideias. Nós já comentamos aqui que você pode fazer acréscimo de itens ou o detalhamento de cada item. Aqui, a exaustividade. Você tem então a possibilidade de chegar na cosmovisão daquele assunto na medida em que você amplia a quantidade de itens daquela sua enumeração. A exatidão entre o conteúdo e a forma, ou seja, do confort. Na medida em que você vai aumentando a quantidade de itens, obviamente a gente está falando de aumentar a quantidade de itens, não de uma maneira repetitiva, redundante, não é isso, mas com aspectos bem que cada item amplie um pouco um aspecto do espectro daquele tema que você está desenvolvendo. Então, nesse sentido, você pode ir chegando à exatidão daquele conceito naquela enumeração que você está se propondo a fazer. E a desambiguação, que é a eliminação das ambiguidades. Então, se você tem um tema que tem um item que pode ter, por exemplo, alguma confusão com outro determinado item, você expande, você coloca aqueles dois itens na sua enumeração
e faz o detalhamento dos dois, com o propósito de eliminar qualquer tipo de possível mal entendimento, ambiguidade por parte do leitor. Vamos passar agora os exemplos, né? Então aqui, ó, nós vamos dar um exemplo de enumeração vertical não numerada. Nós temos o próprio índice do livro, né? Possivelmente seja assim do livro comum, seria uma das enumerações verticais assim mais importantes que a gente recorre sempre, né, no livro. O texto apostilhado, a gente já até comentou a respeito, né? O texto apostilhado, ele por si só já é uma enumeração não numerada vertical. No caso de uma enumeração horizontal não numerada, nós vamos dar aqui o exemplo da definição do verbete criatividade irresponsável. Então vejam aqui, olha, a criatividade responsável é a qualidade, característica, talento, potencialidade ou dom, criativo, inventivo ou descobridor, da consim, homem ou mulher, aplicado a objetos anticosmoéticos ou contra o bem-estar e a evolução da humanidade. O que nós vemos aqui? Nós conseguimos constatar aqui uma enumeração horizontal, aqui que está meio em marrom, assim, meio ocre aqui, não numerada. E as palavras estão separadas por vírgula, estão vendo? Depois eu coloquei aqui em verde essa outra enumeração aqui, olha, essa outra enumeração, ela diz respeito ao dom. É o dom que pode ser criativo, inventivo ou descobridor. Então, nessa mesma definição aqui, nós encontramos duas enumerações horizontais não numeradas. A primeira, repetindo, vai ser qualidade, característica, talento, potencialidade ou dom. E a segunda, que relaciona ao dom, que é criativo, inventivo ou descobridor. Quantos itens tem a primeira enumeração? Tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. Então, não deu para nós considerarmos o máximo. Se essa numeração tivesse 7 itens, ela teria sido o máximo. Eu não posso continuar contando com criativo, inventivo e descobridor, porque isso aqui é uma nova enumeração da palavra dom, né? Então, não dá para considerar um máximo. Um outro exemplo de enumeração horizontal, dessa vez mais numerada, com número, é a sinonímia do verbete adaptabilidade. Então, vocês podem observar que nós temos aqui 5 acepções, né? Então, cada acepção ela é numerada, ó, número 1, número 2, número 3, e aqui nós temos então uma condição que nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês, é que essa numeração, como ela vai até o número 5, ela tem apenas um dígito. Se ela atingisse ao número de 10 acepções, aí nós teríamos que numerar com 2 dígitos cada uma. Então, no caso aqui, nós temos aqui essa condição. Isso vale para qualquer enumeração da enciclopédia, tá? Inclusive aqui na sinonimologia. Nós vamos ter uma aula específica para sinonimologia, então nós vamos deixar para ressaltar alguns detalhes da sinonimologia na aula da sinonimologia. Um outro exemplo de enumeração horizontal numerada com 2 dígitos, para vocês observarem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 01, 02, 03, 04, 05 e assim por diante. Por que tem aqui 2 dígitos? Porque ela vai até o número 10. Vocês podem observar aqui, olha, nessa acepção 7, ela tem dois itens nessa numeração 7, ó, anti-imediatismo disfuncional e anti-imediatismo regressivo. Mas essas duas enumerações, elas representam uma mesma acepção. Novamente, a gente vai tocar nesse assunto quando a gente estiver estudando a seção sinonimologia.
Agora vamos dar exemplo de uma enumeração vertical, sem detalhamentos, e ela está na ordem alfabética. Vamos observar agora o enunciado. Então aqui, ó, enumeração vertical da caracterologia. Sob a ótica da interassistenciologia, lembra que nós falamos que um dos elementos era a especialidade? Então, no enunciado tem aqui interassistenciologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, a ordem que vai ser apresentada os itens da enumeração. 10 traços interativos. 10 é a quantidade de itens e traços interativos é a categoria do que você vai listar a seguir. Então, o que nós vamos listar a seguir? 10 traços interativos. Do perfil da Consim lúcida, mais predisponentes à geração dos olhares de fraternidade interassistencial. Então, quando você acaba de ler esse enunciado aqui, olha, a sua mente já está preparada para o que vai vir a seguir listados em ordem alfabética. Então, nós aqui citamos apenas 6 pelo espaço que nós temos aqui, mas nós sabemos que a listagem toda são de 10 traços interativos do perfil da Consim lúcida. Então, quais são esses traços? Amabilidade, educação, elegância, firmeza, leveza e lhanheza. Esses são os subtítulos que nós falamos, eles estão em negrito, estão vendo? Tem o ponto final também em negrito e ele tem 2 dígitos exatamente porque nós vamos atingir a quantidade 10. Quem quiser ler a enumeração completa, o verbete é o olhar de fraternidade. Outra enumeração vertical. Agora nós vamos apresentar ela numa ordem funcional, nós estamos chamando a atenção aqui. Então vamos ver agora o enunciado. Conforme a conscienciometrologia, a tendência de quem apresenta a amplitude autopensênica é vivenciar manifestações macros e eliminar as atuações micros. Por exemplo, estas 4 dispostas na ordem funcional. Então, aqueles elementos todos nossos que nós falamos, eles estão presentes aqui, ó. A especialidade, a categorização dos itens que vem a seguir, ó, vivenciar manifestações macros e eliminar as atuações micros. Por exemplo, essas 4 que são o número, a quantidade, e elas estão em ordem funcional. Então vamos ver aqui, ó. A enumeração está numerada com 1 dígito porque vai até 4. Quais são os subtítulos? Olha, conviviologia, cosmoconscienciologia, policarmologia, holossomatologia. Agora vamos ver o detalhamento de cada um. Preferir o atacadismo ao varejismo consciencial nas vivências do dia a dia. O outro item, cosmoconscienciologia. Buscar o estado da consciência nas projeções conscienciais lúcidas por intermédio do mental soma isolado. O policarmologia, preocupar-se com a policarmologia além da grupo-carmologia. E holossomatologia, investigar o macrosoma e as possibilidades de automanifestações mais evoluídas além do soma. Nós queremos chamar a atenção aqui por uma questão da fórmula formal do detalhamento, que é todas as frases, que estão detalhando os subtítulos, elas começam no verbo infinitivo, ó, preferir, buscar, preocupar-se, investigar. Isso é extremamente importante nós observarmos isso. Outra questão importante é, se o subtítulo aqui, ó, tem um ponto final, a frase ela começa com letra maiúscula, é uma frase, e ela termina com ponto não negrito. Se vocês quiserem aprofundar mais nesse verbete, o verbete é amplitude autopensênica. Outra enumeração vertical, que é a do detalhamento de enumeração na ordem alfabética. Nós vamos apresentar então o detalhamento sobre forma de enumeração e ela está em ordem alfabética. Então vem aqui, ó, caracterologia. Dentro da conviviologia é possível encontrar várias categorias de beatice, amor ao barro,
amor à vaca, conforme as linhas de interesses humanos, por exemplo, estas 5 listadas em ordem alfabética. Então aqui, ó, como são 5 itens, ela também está numerada somente com um dígito. Então vamos lá. O primeiro subtítulo é artes, o segundo curandeirismo, o terceiro esportes, e a gente não vai apresentar o restante pelo espaço aqui da nossa transparência. Mas uma coisa a gente quer observar, depois do subtítulo, ele é separado com 2 pontos aqui. O que significa esses 2 pontos? O que vem a seguir, o detalhamento que vem a seguir, ele começa com letra minúscula porque ele continua a frase que foi começada pelo subtítulo. E o ponto final, ele é um ponto final em negrito porque vai encerrar a frase que começou com o subtítulo. Então isso é extremamente importante que nós comecemos a observar. Como eu já disse em outros momentos, daqui para frente nós vamos agora olhar os verbetes não como olhar de aluno do curso de longo curso, e sim como olhar de escritores, de verbetógrafos. O curandeirismo aqui, olha, tem 2 pontos. Então vem superstições, simpatias, lavagens subcerebrais. E o ponto, então, é um ponto em negrito. E o que nós podemos observar da fórmula formal desse detalhamento é que cada detalhamento, ele se caracterizou por uma enumeração horizontal. Vejam aqui, ó, idolatrias pelos cantores, astros. Então tem uma enumeração separada por vírgula aqui. Dentro do parênteses nós temos até outra enumeração. Curandeirismo, superstições, simpatias e lavagens subcerebrais. Nós temos uma enumeração horizontal separados aqui por vírgula e assim por diante. Outro exemplo de enumeração vertical, especialidade, ordem alfabética, fórmula formal em perguntas. Vamos ver o que significam essas coisas. Então vamos ver aqui, ó. Maximologia. Segundo a holomaturologia, o omniquestionamento alcança o pico máximo quando a consciência enfoca as questões pessoais, por exemplo, ao modo dessas 10 dispostas na ordem alfabética, buscando identificar o real embasamento teático em si mesmo. Então, que tipos são os nossos elementos enumerados, né? Os nossos subtítulos? Eles são, no caso aqui, ó, autoproexologia e ponto final aqui, ó, ponto, em negrito. Conviviologia, CPC, e tem os outros que a gente não vai colocar. São 10, não são? Então, nós sabemos, então, que nós temos a enumeração aqui, ó, a numeração, elas são em 2 dígitos, né? Uma coisa que chama atenção é que o detalhamento, ele é todo de acordo com uma fórmula formal. Qual é? É que todo detalhamento, ele se constitui numa questão colocada para o leitor. Por exemplo, autoproexologia. A vida prossegue em andamento com a programação existencial. Na conviviologia, todo conjunto de esforços teáticos coexiste pacificamente na SOCIM. CPC, as iniciativas estão de acordo com o Código Pessoal de Cosmoética? Se vocês quiserem observar todo esse parágrafo, né, do verbete, é só vocês irem olhar omniquestionamento. Outro exemplo é a enumeração vertical. Essa enumeração vertical é interessante porque ela não é expansível, ou seja, ela não admite outro item nessa enumeração. Nós vamos ver por quê. E ela tem uma fórmula formal bem interessante no preenchimento do detalhismo, do detalhamento dela. Então vamos ver aqui, ó. O item é gênero, né? O subtítulo do parágrafo todo é gênero. Quanto ao holopensene pessoal, seja de homem ou de mulher, a base intrafísica de operações pode ser ainda racionalmente classificada em 2 categorias. 1, maternal. 2, paternal. Então não existe uma outra categoria. Por isso que nós chamamos a atenção
que ela não é expansível, tem só duas categorias. Agora vamos ver o detalhamento dessas duas categorias. Maternal, a base física maternal, predispondo ao acolhimento fraterno predominante da tarefa assistencial, da consolação TACOM. A paternal, a base física paternal, predispondo ao acolhimento fraterno predominante da tarefa assistencial, do esclarecimento TARES. Podemos observar aqui, olha, que no detalhamento eu coloquei até em verde toda a parte que se repete. E ela faz um contraponto entre maternal e paternal e da consolação TACOM com esclarecimento TARES. Então, esse tipo de detalhamento com fórmula formal, ela é extremamente pertinente e possível. Bom, então com esse último exemplo, nós encerramos aqui a nossa apresentação sobre numerologia. Convidamos então a vocês a olharem com os olhos de verbetógrafos, de escritores, todas as enumerações apresentadas na Enciclopédia da Conscienciologia e um bom trabalho a partir agora dessa semana.